Olá, meus amigos, muito bom dia a todos que nos acompanham sempre aqui pelo YouTube. É um prazer, é uma alegria, Pastor José Maria, com todos vocês mais uma vez. Quarta-feira acabou saindo o programa, quando fui ver a liberação dele, não tinha entrado. Aí a gente tentou fazer ao vivo, não foi também. Oh, meu Deus, tem dia que é luta, gente. Tem dia que, você não tem ideia para você receber aí na sua casa todos os dias os devocionais, os programas aqui. Tem dia que é luta, porque a gente manda toda semana, né? Mas tem dia que, olha, a internet não colabora, o celular trava, aí você pensa que foi, não foi. Aí eu tentei fazer ao vivo, foi só um pedacinho e travou, mas enfim. A verdade é que nós prosseguimos. Acho que o mais importante de todas as coisas é prosseguir, não é parar. Nós não podemos parar. Quem para, perde. Quem prossegue, vence. Numa luta, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, né? E hoje eu quero falar aqui, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Aqui conta a história de um momento de aflição na vida de Elias. Gente, Elias foi um homem muito aflito. Aqui foi o Eliseu. A exemplo de Elias, Eliseu também passou por momentos de aflição, de angústia, de tristeza, de perseguição, porque eles eram pessoas que batalhavam contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Eles eram usados por Deus para batalhar, para vencer os inimigos. Num certo dia, o Eliseu, ele vai para uma cidade, e aí nós vamos ver o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, eu vou ler desde o versículo 8, tá? Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Nós vamos fazer o acampamento e vamos atacar o rei de Israel. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque o rei da Síria está acampado lá para te pegar. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe dissera e que tinha avisado, e assim se salvou. Não nenhuma, nem duas vezes, várias vezes o profeta avisava sobre as armadilhas do inimigo. Hoje é claro que Deus nos avisa pela palavra. Nós temos que entender o que Deus está querendo falar conosco. Porque hoje tem um tal de Deus está me revelando, Deus está me falando, Deus me mostrou, Deus falou comigo em sonho, que está totalmente fora do que diz os princípios bíblicos. Tem gente revelando aí coisas que não tem nada a ver com a palavra. Nesse tempo aqui, gente, o profeta, ele tinha um carinho, ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo, ele tinha uma lealdade ao Senhor para falar somente aquilo que o Senhor de fato estava mandando falar, não tinha erro. E aí, então assim, o rei de Israel se salvou várias vezes do exército do rei da Síria. Então, tendo-se perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e disse: não me farei saber quem do nosso é pelo rei de Israel. Eu quero saber. O rei da Síria reuniu os seus soldados e disse: aqui dentro tem um espião. Aqui dentro os nossos soldados tem alguém que é contra nós. Tem alguém que está facilitando as coisas para o rei de Israel. Porque toda vez que nós chegamos para atacar o rei de Israel, ele já está sabendo das nossas intenções. Eu quero saber aqui quem de vocês está pelo rei de Israel. Vamos, diga, quem de vocês aí, aqui é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor,
Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha que interessante, o soldado falou, o soldado conhecia o profeta Eliseu, e o soldado disse: "Ô rei, não somos nós. Acontece que tudo que você pensa em fazer contra o rei de Israel, Deus fala para ele através do profeta Eliseu." E o rei então se dignou e disse: "Ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo." Foi-lhe dito que estava em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e fortes. Tropas chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Eliseu estava em Dotã. Vai, está em Dotã. Então foram para lá à noite, acamparam para quê? Para pegar o Eliseu, para prender o Eliseu. Quem é o Eliseu? Aquele homem que livra o rei de Israel da mão do rei da Síria. Aquele homem que tem a palavra de Deus sempre para revelar e mostrar os desígnios do coração do rei da Síria e assim livrar Israel de alguma armadilha do inimigo. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, ou seja, o seu auxiliar, e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos? Estamos cercados. E agora? O que vai ser de nós?" Você vê que o rapaz andava com Eliseu, mas ele não entendia a visão de Eliseu. Uma pessoa pode andar na igreja há 30 anos e não entender a visão de Deus. A pessoa pode ser perto do pastor ou próximo ao pastor. A pessoa pode ser obreiro na igreja e não entender a visão de Deus. O moço de Eliseu andava com Eliseu, mas não entendia o que Deus operava através de Eliseu. Até porque, quando o exército cercou a cidade, ele desesperou e disse a Eliseu: "E agora? O que vai ser de nós? O que vamos fazer?" Sabe, gente, nós temos que estar na igreja e entender a visão de Deus. Nós temos que parar para um programa como esse aqui que nós estamos fazendo e nós precisamos entender a visão de Deus. Porque senão você vai estar andando com Deus e não entendendo como Deus opera, não entendendo as coisas que acontecem. Nada do que acontece na sua vida não é por acaso. Tem a mão de Deus, tem o poder de Deus, tem a ajuda de Deus. E aí, gente, olha só. Respondeu Eliseu, "Não temas, não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Só que aqui Eliseu estava falando pela fé, porque do lado de Eliseu, aparentemente não tinha nada, eles estavam hospedados numa hospedaria, eles estavam hospedados numa casa, e aparentemente não tinha ninguém com Eliseu, não tinha ninguém. Aí o Eliseu diz para o rapaz: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E aí eu gosto do versículo 16 e 17, diz que orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja." Faça ele ver, Deus, o que eu estou vendo. Porque Eliseu sabia que Deus estava com ele, o rapaz não sabia. Cuidado para você não temer a fala de alguém, porque talvez alguém não está vendo o que você está vendo. Às vezes a pessoa que está dizendo está difícil, está impossível, não vai dar certo, essa coisa não funciona, é porque ela não tem a visão que você tem. E você não pode se deixar levar pelo que as pessoas dizem. Quantas vezes nós ouvimos pessoas agitadas, pessoas assustadas, pessoas dizendo: "E agora? O que vai ser de nós? Meu Deus!" Ai. E você que está tendo a visão, você tem que ficar firme. E aqui, por exemplo, o Eliseu ficou firme e falou: "Deus, abra os olhos dele. Eu queria que ele visse o que eu estou vendo. Eu queria que ele sentisse o que eu estou sentindo." Ah, como eu gostaria que você também, onde quer que você estiver, você pudesse ver o que eu estou vendo, sentir o que eu estou sentindo, acreditar no que eu estou acreditando, minha amiga, para a tua vida, para a tua família. A pessoa pode andar perto de quem acredita e ela não acreditar.
Porque aqui o servo do profeta, ele não conseguia ver como o profeta via. Talvez você também tenha até frequentado a igreja, tenha buscado, e Deus tem tentado te mostrar. Como aqui, por exemplo, no capítulo de número ainda 16, ainda 6, versículo 16, Deus falou, o profeta falou, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, peço-te, Senhor, que abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então você percebeu por que Eliseu não estava desesperado? Você percebeu por que Eliseu não estava temendo? Por que Eliseu estava tranquilo? Porque Eliseu conseguia ver aquilo que o rapaz não conseguia ver. Ou tomara que você consiga ver aquilo que outras pessoas não conseguem ver. Talvez você tenha pessoas do seu lado, na sua família, na sua casa, no seu setor de trabalho, que elas não conseguem ter a visão de fé que você tem. E você precisa manter essa visão. Você não pode deixar essa visão fracassar. Você não pode perder de vista aquilo que Deus está te mostrando. Eliseu estava tranquilo. E quando o rapaz veio desesperado, disse Eliseu, não temas, meu filho, porque mais são os que estão conosco. Ele poderia ter perguntado, mas Eliseu, eu não estou vendo ninguém. Por isso que Eliseu orou e falou, Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Tá? Deus precisa também abrir os nossos olhos. Ou a nossa oração hoje aqui, que Deus também abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Nós não estamos sozinhos. Ou você não está sozinho. Aqui eu tenho os pedidos de oração das pessoas. Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos também, para que nós possamos ver as possibilidades, as grandezas e o poder de Deus aqui na vida destas pessoas. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que faça o milagre na vida dessas pessoas. Primeiro, abençoando elas. Primeiro, livrando elas de todo mal. Segundamente, meu Pai, eu te peço, abra os olhos deste homem, abra os olhos desta mulher, para que ela possa ver aquilo que ninguém está vendo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abra as portas, abre as comportas celestiais, para que essa pessoa perceba a grandeza do poder de Deus na vida dela. Nós cremos, Pai, é por isso que nós oramos, nós pedimos, é por isso que nós cremos, é por isso que estamos aqui, apresentando esses pedidos, colocando nas tuas mãos a vida de cada pessoa. Abre, Senhor, eu te peço também, os olhos de cada pessoa, para que eles vejam o seu poder, para que eles vejam a sua bênção, para que eles vejam que o Senhor é conosco. Abençoa cada vida, cada homem e cada mulher, eu declaro abençoados em nome de Jesus. Também eu consagro o copo d'água, abençoa a água, e nós vamos beber desta água, recebendo a virtude do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da nossa água. Graças a Deus. Eu te desejo que você tenha um final de semana muitíssimo abençoado. Eu volto domingo. Domingo tem culto online às 10 horas da manhã, tá? Nosso culto você não pode perder. E eu desejo que você fique em paz, em nome de Jesus, e que o Divino Espírito Santo continue abrindo os teus olhos para que você veja a grandeza de Deus ao seu redor. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Até lá!